Olá pessoal, graça e paz a todos vocês, queridos internautas, a todos simpatizantes do Ministério da DSM Church. Nós estamos aqui para apresentar o nosso podcast da DSM e nós queremos que você hoje venha participar conosco, você que tem desejo de conhecer um pouco mais desse ministério. Nós temos hoje muita coisa boa para querer mostrar para você, divulgar os trabalhos dessa igreja que tanto tem alegrado o coração dessa nação. E hoje, no podcast, nós temos esse dia mais do que especial, porque hoje nós temos aqui a presença marcante do ilustre, nosso nobre amigo Bruno Martins, que é Worship Leader da DSM Church. E hoje ele está aqui hoje para falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho de como ele chegou até esse continente, especificamente na Suíça. E nós queremos hoje aqui, com muita alegria, fazer a apresentação para o Bruno Martins. Seja bem-vindo aqui ao podcast agradeço, da DSM. Para nós é um prazer, uma alegria poder receber você aqui para falar um pouquinho dessa pessoa que está brilhando aí, no ouvido das pessoas com uma voz maravilhosa. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Primeiramente, paz do Senhor, pessoal de casa. Espero que todos vocês estejam bem. Estou feliz, pastor, de poder estar aqui, tendo esse privilégio, de poder compartilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, no meu ministério, na minha trajetória, e também por esse novo tempo na minha vida, por esse novo momento de fazer parte da igreja, da DSM, que é a igreja a qual eu faço parte, a igreja que é a minha família, Então, para mim, é só um motivo de alegria mesmo e me sentir um privilegiado de poder fazer parte de tudo isso. Você sempre será bem-vindo aqui no nosso podcast, Bruno? Então nós vamos já ganhar tempos aqui, porque temos muitas pessoas que têm muita curiosidade de saber quem que é o Bruno Martins, de onde ele veio, qual é a sua origem, tudo aquilo que possa ser representado aqui. E nós queremos, então, já começar com a nossa entrevista aqui, Bruno Martins, para que eu poder dizer para você que como é bom a gente saber que existem pessoas que tem um diferencial, e esse diferencial é que chama a atenção das pessoas. Então é nítido já esse conhecimento de quem é o Bruno Martins, porque é o moço que tem suado ao ouvir das pessoas com sua voz, com seu talento, do dom que Deus deu a você. Então querendo saber, essa pessoa veio de onde? Qual é a nacionalidade do Bruno Martins? Será que é um europeu? Será que é um asiático? Será que é um latino? Fala para nós, de onde você veio, Bruno? Essa é uma pergunta interessante, pastor, porque eu falo interessante para mim, porque eu vou contar aqui um pouco, mas antes de tudo isso eu descobri que eu tenho um parentesco europeu na minha família. Sério? Até muito próximo, através do meu pai, porque eu não conheci meu pai durante toda a minha vida, durante a minha vida, e agora quando eu vim conhecer ele há uns 3 anos atrás, e eu fiquei sabendo que o pai dele é português e a minha avó é holandesa. Olha que coisa incrível. Então, tem razões aí, hein? Olha que coisa incrível. Então tem um sangue europeu rolando aqui na veia aqui. Então, claro. Então já me sinto em casa, já de estar na Europa, de estar fazendo parte disso tudo. É meio a meio, né? É meio a meio. Mas especificamente Brasil mesmo? Nasci no Brasil, nasci em São Paulo, na capital de São Paulo, nasci num bairro chamado Belenzinho. Morei ali em alguns lugares durante a minha infância, mas hoje eu moro em Guaianazes. É o extremo da Zona Leste, lá no fundão. Guaianazes tem até um ditado que o pessoal fala: Guaianazes é só onde doido vai, só onde doido vai. Então, para quem é da capital, conhece ali Tatuapé, Itaquera, Brás. Então, eu morei sempre na Zona Leste a minha vida inteira, até quando eu vim para cá, Que legal. Então é paulista mesmo, É paulista de falar porta, porteiro, portão. Olha aí, primeira informação de onde veio o nosso novo amigo Bruno Martins, que vai estar aqui falando um pouquinho mais. Nós queremos aprofundar aqui, Bruno, a respeito de como tudo começou na sua vida. E a primeira coisa que eu posso falar, que era primeiro nós saber a sua nacionalidade, porque tem essa questão da imigração no continente, as pessoas ficam assim, de onde veio a origem, mas foi muito bom. Então ele é paulista, mas com sangue de português com holandês, É sangue triplo aí, daí brasileiro, Então nós queremos também, Bruno, como é que tudo começou? A sua infância, vamos falar um pouquinho da sua infância. Minha infância. Onde tudo se dá o original das pessoas, Pastor, minha infância tem um fato bem curioso para mim, porque antes de mim, minha mãe, ela perdeu um filho que seria um ano mais velho do que eu, E quando eu nasci, minha mãe também achou que me perderia. Eu nasci muito doente, eu lembro dela relatar que eu ficava com agulhas na cabeça no hospital, e ela realmente achou que eu não ia viver, E logo após esse fato, meu pai foi embora de casa quando eu tinha 2 anos de idade. Quando eu tinha 2 anos, meu pai foi embora, e desde então nunca vi meu pai, nunca tive contato, nunca tive nenhum tipo de envolvimento, nem conversa, nem foto dele. Aos 2 anos? Aos 2 anos de idade. Uau. Eu vim ver meu pai a primeira vez em 2020.
Nossa. Justamente por causa dessa parte da nacionalidade. Porque eu lembro que eu estava em Portugal e eu fui fazer lá uns documentos, fui gerar os documentos, e eu lembro que a mulher lá, portuguesa, do órgão público lá, ela falou, você tem parentesco português pelo seu sobrenome. Eu falei, não sei, só se for por parte do meu pai. Eu fiquei com aquilo curioso, cheguei em casa, aí liguei pra minha mãe, mãe, sabe que você tem parentesco com meu avô, minha avó, alguém? Ela falou, Bruno, não sei, isso aí pode ser parte do seu pai, porque seu pai, ele é loiro, tem olho verde, a gente sempre pensa que o europeu é sempre essa mesma fisionomia, né? Sim, é loiro, verdade. de olhos claros. Aí minha mãe... É o típico, né? É o típico. Minha mãe, ela foi atrás ali de algumas pessoas que tinham amizade em comum com meu pai, conseguiu o contato dele, e aí foi onde eu vi meu pai pela primeira vez, uma foto de WhatsApp, onde eu conversei com ele, aí foi ele que me passou essa informação, inclusive. Então, não dizer, pelo que eu tô percebendo, você conheceu ele em foto. Em foto. Nada pessoalmente nunca vi até hoje. Uau. Hoje eu tenho um contato com ele, mas é um contato ainda bem limitado, converso com ele bem pouco ainda, tanto que eu nem sei quando foi a última vez que eu falei com ele. Mas eu acho que é normal, né? Não teve convívio, né? E uma das conversas que eu tive com ele mesmo falou, filho, eu te peço perdão porque sua mãe foi seu pai e mãe pra você, né? E eu não tenho ressentimento nenhum, né? Tem uma frase, e nem mágoa, tem uma frase que eu gosto muito de falar quando eu vou ministrar, que eu falo que aquele que guarda mágoa, ele tá bebendo um copo de veneno todo dia pro outro morrer. É, né? Verdade. Pensando que tá fazendo mal. Shakespeare, hein? Exatamente. Fala quando na verdade tá fazendo mal pra ele mesmo, né? Pra quem tá bebendo. E Deus limpou essa mágoa no meu coração que eu tinha, né? Graças a Deus, minha mãe nunca colocou nada contra meu pai no meu coração. Ela sempre falou, filho, foi assim, 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 ele não foi homem suficiente, mas pronto. E eu cresci ouvindo isso, mas chegou um tempo da minha vida que eu queria conhecer ele, né? Sim. Eu queria conhecer. Curiosidade, né? Depois passou... Agora pronto, ficou aquilo pra lá até 2020, quando eu tive essa oportunidade de ter o primeiro contato com ele, saber dessas novidades do parentesco europeu aí. Sim. É um começo assim meio triste, assim, mas dá pra perceber que a heroína mesmo foi minha mãe. A sua mãe. Qual é o nome da sua mãe? Minha mãe chama Elza. Elza, baixinha, retada. Guerreira. Mineira. É curioso porque, falando ainda da infância, né, eu lembro de um fato curioso que ela me conta, eu tenho muitos relapsos assim de memória de coisas que ela me fala e de coisas que eu lembro quando eu era pequeno, né? E uma das coisas que ela me fala é de uma certa feita que ela tava passando comigo na rua, aquelas barraquinhas de pipoca. Sim. Aquele saquinho de pipoca. Era Típico Brasil mesmo. Típico Brasil. Todo cantinho. Era 25 centavos na época. Uau. E ela tava comigo no colo e eu queria pipoca, né? Isso ela me contando. E ela não tinha dinheiro. Uau. Ela não tinha, e aí quando ela chegou em casa, ela começou a chorar, disse que desabou em choro, porque ela não tinha 25 centavos para me dar. É claro que eu não lembro disso, mas acredito que uma mãe, né, mãe solteira, né, solteira, filho único, então toda a minha infância foi baseada mesmo em cima de muita dificuldade, muita relação, como a gente diz o ditado, vendendo almoço para comer a janta, né? Mas graças a Deus, pastor, sempre foi um menino muito tranquilo, minha mãe sempre me ensinou muito bem o caminho que eu deveria andar, né? Embora ela nunca tenha feito parte de uma igreja, nunca tenha congregado. Sim. Né? Eu sei que a gente vai chegar nesse assunto vamos mais chegar, pra frente, sim, com certeza, né? Mas o que eu tenho, assim, da minha infância, além dessa parte toda de dificuldade, mas também tem muitos momentos bons, porque minha mãe sempre fez de tudo deixava até de comer para me dar o que faltava para mim. Então ela foi mesmo a campeã, é a rainha do palácio mesmo, empoderada, né? Pai e mãe ao mesmo tempo. Inclusive, mãe, se você estiver assistindo, um beijão. Te amo, tá? Te amo muito. Estamos aqui, viu? Alegre por saber dessa grande batalha e que você hoje está dando às nações um filho que está brilhando aqui, viu, Elza? Parabéns pelo seu empenho, tá bom? Deve ela estar aqui, em nome de Jesus. Olha aí, um dia vem conhecer aqui, né? Bruno, um pouquinho mais, né? Aprofundando mais, mudando já um pouquinho sobre esse fato, né? Mas querendo saber, assim, como que tudo começou e a sua conversão, que você chegou ao mundo evangélico, como tudo surgiu? Pode falar um pouquinho para nós? Posso falar assim. Essa é uma parte bem interessante que eu conto até nos meus testemunhos quando eu vou ministrar nas igrejas, né? E na minha família inteira, praticamente, não temos cristão. Uau. Eu tenho um tio, uma madrinha, e mais alguns ali que às vezes se afastam, às vezes volta, né? Mas assim, até contando com esses, acho que você não dá umas 10 pessoas, acho que não dá nem 10. Então, eu nunca tive essa base cristã dentro da minha casa, e nem por parte da família, né? Sim. Mas eu tenho uma madrinha que eu considero ela como a minha mãe. Sua mãe na fé, né? Minha mãe na fé, né? E
um dia ela me fez um convite. Às vezes ela me levava na igreja, eu lembro que ela me levava na Universal, e às vezes eu gostava de ir, Sim. porque eu ficava na escolinha tinha comida. Olha só. E ela falava, eu vou te Olha, levar. um relato aí, viu? O Bruno foi pela merenda, hein? Fui pra Universal, isso na época da Universal. Mas pronto, fui crescendo, não trilhei esse caminho, até que um dia ela me fez um convite. Uhum. Eu tinha 15 anos de idade, e ela me fez um convite. Ela falou, ó, meu filho, vamos pra igreja domingo. E eu, como gosto muito dela, né, pra não deixar ela triste, eu falei, eu não queria ir. Eu falei, mas tá bom, vamos, madrinha, vamos. E a gente foi um culto normal, era uma igreja bem pequena, Uhum. né, hoje é uma igreja grande, tem muita gente, mas naquela época era uma igreja bem pequena. Uhum. Acho que não tinha nem 10 pessoas naquele culto, Sim, sim. né, não tinha jovens, era um cenário assim, pra quem tá conhecendo uma igreja, é um cenário Não atrativo, nada atrativo, com Nada certeza. atrativo. Nada. E ali eu lembro que eu tava naquele culto e acabou o culto, o pastor fez o apelo para mim, se eu queria aceitar Jesus. E eu não sabia o que era aceitar Jesus, né? Mas eu lembro que eu olhei pro meu tio, que tava do lado, né, que é o esposo da minha madrinha. Sim. E eu falei, tio, já aceitei Jesus? Ele fez assim, não. Aí eu falei, não, né? Tinha que ter ainda eu falei, não aceitei confusão. não. Aí ele falou, então vem aqui na frente que a gente vai orar por você. Tudo bem, até aí eu não entendia nada daquilo. Aceitei Jesus, orou, mas para mim não fez muita diferença, eu não sabia o que estava acontecendo. Mas nesse mesmo domingo, como era de costume, às vezes eu jantava na casa da minha madrinha aos domingos, né? Mesmo quando não ia para a igreja. Nesse domingo não foi diferente, eu jantei na casa dela, fui lá. Enquanto ela estava preparando a comida, ela colocou um DVD Sim. na televisão ali para ficar rolando, e foi o DVD do irmão Lázaro, falecido irmão Lázaro. Sim, sim, um grande ícone do Brasil, né? E eu vi eu escutando as músicas ali, assistindo, eu me afeiçoei com ele, falei, rapaz, que música boa. Sim, sim. E ela preparou, jantei, eu fiquei com aquilo na cabeça. Sim. Quando eu tava indo embora, eu falei, madrinha, eu posso levar esse DVD para me assistir em casa? Eu ainda estudava, né? Eu tinha 15 anos, eu ainda estudava. Eu lembro que eu estudava no período da tarde. Uhum. E no outro dia, eu acordei pela manhã, enquanto eu tava me arrumando ali para ir pra escola, eu lembrei do DVD e coloquei o DVD, né? Ali na televisão para mim assistir, do Lázaro. E ali ficou tocando as músicas. E aí eu peguei a capa do DVD, virei atrás, e eu vi que tinha, se eu não me engano, era a faixa 10. Tava escrito assim, Testemunho. Eu falei, mas que música do nome engraçado, que tem um nome engraçado essa de Testemunho. Então avancei ali pra 10. Sim. E aí ele começou a falar. Começou a contar, e a música não começava. Eu falei, mas que música é essa que não começa nunca, né? Aí, de repente, eu comecei a prestar atenção no que ele tava falando. Sim. Comecei a prestar atenção nas palavras. Eu acho que eu nem acabei nem indo pra escola. Que praticamente... O horário foi passando e eu fiquei preso ali, assistindo. Que era a palavra que estava puxando. Que era a palavra que estava puxando. E nesse dia, pastor, eu lembro que quando ele terminou de contar, eu senti um amor de Deus invadindo o meu ser, assim. Uau. É, assim, algo inexplicável. Inexplicável, Foi um encontro mesmo. Amor, foi um encontro. Sim, sim. É algo assim que só quem vive sabe do que eu tô falando, o senhor sabe. E foi um amor preenchido que eu nunca senti nada parecido com aquilo na minha vida. Eu lembro que naquela mesma tarde, eu ali, a televisão ali, eu coloquei meu joelho no chão e eu levantei meus braços chorando. Eu falei, é esse Deus que eu quero servir. Uau. Eu sozinho na minha casa, com 15 anos de idade, sem ninguém ali. Olha só. Nesse mesmo dia eu liguei minha madrinha. Madrinha, posso ir na igreja domingo com a senhora? Agora não é mais pela merenda, né? Não é mais pela merenda. Pastor, a partir desse dia já se fazem 15 anos que eu ando com Jesus. Olha aí, pessoal. A partir daquele dia que eu fui pro culto no domingo, fazem 15 anos. E acabei ali me envolvendo na igreja e participando. A gente vai chegar também mais um ponto aqui. Mas basicamente essa foi minha história de conversão. Um início muito bonito já, né? Foi um chamado assim exclusivo, né? O escolhido da casa, né? É verdade. Muito interessante assim. E voltei pro cenário nada atrativo. Nada atrativo, né? Tinha jovens, era 2, 3 irmãzinhas. Sim. Mas naquele cenário foi onde Deus começou a me forjar ali. Então foi uma coisa assim de Deus mesmo, foi de né? Deus. Uma coisa assim especial para mostrar que não precisava de outros acessórios, era aquilo mesmo, né? Exatamente. Que legal. Foi desse jeito. Olha, pessoal, estamos aqui já no início da nossa entrevista aqui com o cantor Bruno Martins, né? A qual está aqui no ministério, é o worship da líder da DSM, e hoje ele está aqui hoje para relatar um pouco da sua história aqui. E você que está nos acompanhando aí, esteja aí, né? Vai dando o seu like aí, vai compartilhando, porque tem grandes revelações aqui do Bruno Martins. Alguém que quer saber mais sobre esse jovem, o qual tem sido mesmo assim um exemplo, assim, eu como pastor do ministério posso falar da pessoa do Bruno Martins.
e para nós é uma alegria em poder aqui. A história do Bruno não foi como muitos pensam não, tá? Foi chegando aqui e agora nós vamos chegar também para uma outra parte aqui, Bruno, porque de tudo isso a gente já dá para ver o início, né, da sua infância, de como foi, e a questão agora que já chegou o elo mais importante, que é a sua convenção, muito bonito. Mas para isso, para chegar nisso aqui, como que você chegou a esse meio, né, evangélico? Você descobriu várias coisas, mas porém eu acho que tinha alguma coisa no seu caminho que, porque eu fui informado aí pela assessoria aí, que você era o homem do futebol, né? Você gostava do futebol. Era jogador mesmo? Jogador, pastor. Pastor, essa minha história é bem legal, bem legal. Vou resumir isso. Eu sempre joguei bola minha vida inteira, né? Sim. E como a maioria dos jovens, né? Sonha em ser jogador, né? E eu sonhei em ser jogador. E até isso é interessante porque isso também faz parte do projeto de Deus na minha vida. Sim. Porque a primeira vez que eu entrei numa escola de futebol, eu tinha 10 anos de idade. 10 anos. E o técnico ali, o professor, ele era pastor. Olha só. Eu não sabia na época. O peito estava sendo visgado a todo tempo. E toda vez, antes de começar os treinos, ele fazia ali uma palestra, né, e colocava uma palavra de Deus. Olha só. Ou seja, eu aceitei Jesus com 15, mas desde os meus 10 já era semeado. Já semeado, olha só. E comecei a jogar ali futebol e através dessa escola eu comecei a me conectar com clubes, que a gente chama de fazer teste, peneira, né? E eu ali tive a oportunidade de jogar em alguns lugares, né? Eu viajei para Minas 2 vezes, joguei contra o Atlético Mineiro, uma final contra o Atlético Mineiro. Então você foi profissionalizado mesmo, você se tornou profissional. Eu joguei na base, okay. Porque eu ainda não tinha idade suficiente ainda, né, para entrar no profissional, mas na base já estava. E viajei para o Rio de Janeiro. Sim. Aí joguei na Portuguesa. Tive a oportunidade de jogar no Corinthians na época do CT. No Corinthians, ó. Agora eu sou corintiano. Bem, né? No Corinthians eu também sou corintiano, né? Minha mãe tá em casa. Isso é bom. E aquilo foi um motivo de alegria. E qual era a sua atuação no campo? Você era o quê? Atacante? Eu joguei em todas as posições. Até a gente se descobrir, né? De goleiro até centroavante. Eita. Mas a posição que eu me identifico... Jogador pra tudo. Jogador pra tudo. Mas a sua definitiva mesmo? Que eu me identifico é volante. Volante. Olha aí, gente. Olha. Estão vendo aí que o rapaz sabe muito bem o que tá fazendo. Eu peguei muito gol também. Pegou muito gol? Ganhei muitos troféus como goleiro. Olha, era um bom goleiro. É um útil jogador que precisar em todas as áreas estava atuando, né? Sim, eu peguei. Então tive a oportunidade de passar por alguns clubes, né? Portuguesa, Corinthians, Grêmio Mauense. Teve mais alguns ali, né? Mas basicamente essa foi a minha trajetória. O que mudou tudo para mim na minha carreira foi justamente a parte da conversão. Foi onde eu vi mesmo ali 2 caminhos. Sim. E um dos 2 eu tinha que trilhar. Né? Sim. Então é nisso que eu vou chegar aqui. Interessante. Então vocês estão vendo aí a informação do Bruno sobre a sua infância, sua conversão. Agora chegou o mundo dos esportes, foi um jogador. E tinha sonho de ser o Neymar da vida? Tinha sonho, meu sonho era ser jogador. Ainda joga bola? Ainda jogo, professor. Ainda jogo e jogo bem, viu? Olha aí, gente. Jogo bem. Não sei agora que eu tô mal fisicamente. Tá aí na pista pra ser contratado aí, né? Se algum clube quiser, estou disponível, tá? Pois é interessante, isso é muito bom. Bruno, então, diante de tudo isso assim, como é que você então chegou a descobrir esse outro caminho que é o que você hoje está atuando, que você faz, que você tem passado para o público, para as pessoas, nas igrejas, a essa maneira de como levar ao coração das pessoas a música? Como é que a música entrou no seu coração? Como é que está isso dentro de você? Qual é o propósito? Como que tudo isso começou para você? Eu acredito que quando a gente, por exemplo, no meu caso, né, que não nasci num berço, mas que entrei na igreja com o tempo, para um jovem que está na igreja, às vezes muitas coisas que tem ali se tornam coisas que atraem, né? Atrativo, né? E eu nunca tinha tido contato com música na minha vida. Mas quando eu cheguei ali na igreja, eu via ali bateria, eu via violão, via essas coisas. E um dia, não sei, não lembro, mas alguém teve uma oportunidade de cantar. E a minha prima, filha dessa minha madrinha, né? Eu tava sentado e ela falou pra mim assim: você tem coragem de cantar lá na frente? O novo convertido, eu falei: tenho coragem sim. Falei: mas você canta comigo também. Ela pegou e falou: então eu canto, vamos cantar? E um dia eu pedi uma oportunidade pro pastor, né? Sim. Mas mal sabia eu que já era Deus começando algo na minha vida. E eu lembro que eu cantei até a música do irmão Lázaro, Deus vai fazer, o nome da canção. E eu cantei ali com a minha prima. E eu lembro que quando eu comecei a cantar, que eu coloquei minha voz,
Eu lembro que os irmãos foram pra mim com a cara torta, assim, a cara do meu tio foi muito... Eu não esqueço até hoje o rosto que ele fez pra mim. Sim. A cara torta, tipo, que é isso? Meu Deus. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Mas aquilo, depois que eu acabei aquilo, claro, morrendo de vergonha, mas despertou algo em mim. Despertou algo no meu espírito, Sim. despertou algo no meu coração. E eu senti vontade de fazer aquilo mais vezes, né? E eu lembro que com 6 meses de conversão, eu já tinha cantado algumas vezes, tinha pedido oportunidade. Lógico que a gente, quando é novo, convertido assim, a gente tá no primeiro amor, a gente não liga pra essa parte da técnica, se vai fazer bonito, a gente só quer adorar, né? A gente quer adorar Jesus, Coração aquele primeiro amor. Total, né? E eu lembro que com 6 meses eu cantei a primeira vez num congresso, que foi congresso de irmãs, foi num congresso de irmãs, e aquilo eu senti que era para onde Deus estava me direcionando. E quando eu senti que Deus estava me direcionando para esse caminho, eu pensei, eu vou investir. Né? Claro que eu tive pastores na época que me aconselhavam. Também quando a gente escuta a voz de Deus, pessoas, profetas que chegam, Deus manda te dizer. As palavras proféticas, sempre é costumeiro das igrejas, né? Eu sou da Assembleia de Deus, né? Ministério de Madureira. Né? E a gente sabe como é que funciona, né, pastor? Então chegava ali os profetas, olha, Deus tem isso pra sua vida, e não sei o quê. E aí isso me dava mais convicção e mais força, mais estímulo para caminhar no sentido dessa parte da música. E foi onde eu entrei, com 18 anos, entrei numa escola de música chamada ABBM, né? E ali tinha um professor que era bem famoso na época, chamado Sérgio Saas. E inclusive bem conhecido, bem né? conhecido, o grupo Raiz Coral, Jesus Meu Guia, Coroa, o pessoal deve conhecer. Sim. E ali ele foi o motivo para mim ter entrado naquela escola. Olha só. E quando eu entrei naquela escola, eu fiquei ali estudando por 3 anos. Estudei 3 anos. E basicamente eu só fui agregando ao meu chamado aquilo que Deus tinha colocado, né? Porque é como a gente fala de Noé, né? A gente fala que Deus deu toda a instrução para ele, né? Como tinha que fazer, mas Deus não deu de mão beijada, você tem que fazer. Então Deus me deu, se Deus tem algo na minha vida, eu vou construir. Né? Eu vou investir e vou construir. E foi basicamente assim que me levou para a música. E foi onde eu desisti do futebol. Falei, não quero mais saber de futebol, vou ficar nisso mesmo. Mas sim, assim, sem pretensão de pensar assim, vou ficar famoso, vou ganhar dinheiro com isso. Sim. A minha, era mesmo por prazer. O amor por Deus mesmo. Por prazer de adorar Jesus. E ali foi onde eu comecei também a aprender a tocar os instrumentos, né? Chegava ali nos cultos de ciclo de oração na segunda-feira, os músicos não gostavam de ir. Eles querem igreja cheia, né? A maioria. Com certeza. Né? Quer igreja cheia. E eu ia nos cultos de segunda-feira. Aí o violão sempre ficava lá. Né? Até um amigo meu falecido me ensinou a tocar violão. Sim, você toca... Quais instrumentos você toca? O primeiro violão que eu aprendi foi violão. Violão. Né? Violão. Depois eu aprendi teclado. E aí, consequentemente, a gente acaba aprendendo alguns outros ou você sempre está tendo contato com aquilo, né? Por exemplo, no meu caso, a bateria. O baterista ia lá, me ensina uma rítmica aqui. Sim. Aí você acaba pegando uma coisinha ao baixo, você começa a entender como é as notas. Então eu posso falar assim, que tocar mesmo assim, claro que eu não me considero, por exemplo, eu toco violão, toco teclado, mas eu não me considero mesmo como um pianista mesmo, como um violonista mesmo, como um guitarrista, que nem o Pastor Ângelo. Né? Mas eu sei tocar, aprendi a tocar, já toco Eu fui informado, segundo a informação, que você também dá aula, né, para as pessoas que querem aprender. Sim, né? dou aula, pastor. Assim, dou aula. Isso foi uma coisa para mim, assim, que quando eu cheguei aqui na Suíça, eu vi que não tinha músicos. Eram muito poucas pessoas mesmo. Bem escasso mesmo. Que fazem essa função. E os poucos que faziam saíam da igreja. Porque recebiam a oportunidade de ganhar dinheiro tocando fora. Né? Então, a gente chega aqui na igreja na Suíça, a gente vê a estrutura, mas a gente não vê quem toque. Né? E aí eu tive a oportunidade de começar a dar aula em uma igreja, e através dessa igreja, outras igrejas ficaram sabendo de mim. E ali eu comecei a dar aula para jovens. Aí eu dava aula de violão, de teclado, de bateria, de baixo, de canto. Né? Inclusive já consegui, assim, pela graça de Deus, formar até bandas, né? Olha só. Tem um pessoal que já consegue segurar culto, por exemplo. Olha só. Né? Claro que não a nível exatamente então, profissional, mas o básico mas o pessoal que já segura culto. Pode passar ali a música, eles olham ali no cifras, conseguem tirar. Né? E, inclusive, isso foi uma coisa que eu vi que Deus colocou na minha vida como... É um meio de semear, né? Um meio de semear aqui num país como esse, que é o propósito para qual eu me identifico de estar aqui também nessa nação, né? Para a Europa e para a Suíça. Muito bem, muito bem. Enquanto o Bruno vai tomar aqui um pouquinho de água aqui, né? Eu vou tomar uma água, um cafezinho aí, Bruno. Nós queremos aqui também dizer a todos vocês que sempre às quinta-feira estará sendo apresentado o nosso podcast
da DSM Church. Você sempre vai ser às 8 horas, como diz, às 20 horas, né? Nós queremos sempre apresentar a você que quer, vai estar sendo informado, vai ter uma palavra, vai ter sempre algo aqui informativo para você. Então você é o nosso convidado especial para você fazer parte. Teremos muitas coisas boas para estar mostrando, informando a vocês de tudo que se acontece no boletim da DSM Church. Então isso para nós é de muita alegria. E mais uma vez, você que está chegando aí agora, nós estamos aqui hoje para falar, né, do worship leader da DSM, que é Bruno Martins, falando um pouco das suas histórias, da sua carreira, que está aí em popa, né? Então nós queremos chegar nesse tema aqui, né? Porque ele já falou sobre alguns fatos da sua vida, de início e tudo, não foi fácil, mas eu queria perguntar a você, muitos podem falar a respeito que o Bruno já chegou na Suíça, mas como você chegou na Europa, Bruno? Como que foi, pastor, assim, para depois chegar dentro desse bojo hoje que está juntamente conosco aqui na DSM? Sim. Por onde você entrou na Europa? Pastor, quando eu estava no Brasil, eu já ouvia Deus falar que ia me trazer para a Europa, né? Eu lembro que em uma das minhas orações eu falei para Deus assim que eu não tinha condições. Eu não tinha dinheiro, eu não conhecia ninguém, né? E eu falei, Senhor, se o Senhor vai me levar para a Europa, seja feito sua vontade, o Senhor vai fazer alguma coisa, né? A gente fica naquela, né? Sim, o Senhor vai fazer alguma coisa. E descansei meu coração, não fiquei preocupado, não sabia o que era a Suíça, não sabia o que era Portugal. Às vezes via na televisão, algo do tipo. Até que um dia eu tinha acabado de entrar numa igreja, tinha acabado de assinar contrato numa igreja bem grande no Brasil, e eu não tinha feito nem 3 meses quando apareceu para mim uma oportunidade de vir para a Suíça. Era de uma igreja, e me fizeram um convite para poder vir e ficar aqui um período de 3 meses na Europa, né? Aqui na Suíça, na verdade, e contribuir no trabalho, na igreja, né? E para mim foi um grande dilema, porque eu tinha acabado de assinar com uma igreja que eu gostava. Uma igreja que eu já era, tipo assim, vamos dizer, eu já era fã daquela igreja, porque eu conhecia os trabalhos dela pela rádio, né? E eu fiquei naquele dilema, porque eu cantava na sede, era uma coisa bem legal pra gente que é jovem, né? Era muito atrativo. Ou ficava ou voava. De uma igrejinha pequena com uma baita estrutura, né? E aí eu lembrei da promessa de Deus, né? Que ia me trazer para cá. E então eu pensei comigo, eu acho que essa é a oportunidade que Deus está me dando. Então eu abri mão. E aceitei aquele convite para vir. Aceitei aquele convite para vir, para contribuir na Europa, nessa igreja. E ali começou minha jornada aqui. E quando eu cheguei na igreja, eu lembro que o primeiro culto, o pastor que pregou, Deus usou ele para falar comigo no final do culto. Sim. E ele falou que Deus estava me trazendo para um divisor de águas. Sim. Né? Isso foi, olha que interessante isso foi num sábado. E no domingo eu fui numa outra igreja ministrar louvor, e lá estava um pastor da Espanha. Esse pastor pregou e ele falou, no final do culto ele me chamou e ele falou exatamente as mesmas palavras que o pastor de sábado tinha falado. Uma confirmação daquilo que Deus está te trazendo aqui para um divisor de águas. Olha só. Quando ele falou aquilo, eu tive a confirmação de tudo aquilo que Deus já tinha falado no meu coração. E quando estava prestes a completar meus 3 meses, eu tive a oportunidade de ir para Portugal. De ir para Portugal, porque em Portugal nós temos, como nós somos brasileiros, o Brasil tem acordo com Portugal, né? Sim, então nós brasileiros exatamente. Conseguimos tirar documentação portuguesa lá. E eu tive essa oportunidade de ir para Portugal e eu fui, né? Sem saber do que ia acontecer, não conhecia ninguém, nunca tinha visto ninguém na minha vida em Portugal, nem aqui. Foi tudo cara nova. Então foi tudo assim. Foi tudo pela fé. Pela fé mesmo. Meus amigos falando, você é maluco, você vai fazer um negócio desse, você não tem sempre dinheiro. Sempre tem aqueles que não acreditam, né? Você não tem dinheiro, você não conhece ninguém, a minha mãe preocupada. E aí, pastor, em Portugal fiquei em Portugal 1 ano e 3 meses, consegui tirar minha documentação. Que legal. Né? Deus fez coisas maravilhosas também em Portugal, na igreja a qual fiz parte lá também. Sim. E aí chegou o tempo de voltar para cá de novo. Chegou o tempo de voltar. Que até é o que eu vou perguntar aqui para você, que é interessante. E eu voltei e com documento de Portugal eu consegui ficar na Europa. Isso. Né, e Deus firmou meus passos aqui. Falando sobre aquela questão dos seus avós, né, dos meus avós, documentação, exatamente. Tudo isso foi fundamental para você. Inclusive fui atrás do passaporte através dos meus avós. Sim, isso, muito bom. Era já mesmo Deus, né, Bruno? Já assim, de Deus. Caminhando tudo certinho. As coisas de Deus, ela sempre... Olha, gente, sempre vocês que conhecem o Senhor,
tudo que a gente tem mesmo que ter é a fé, que o Deus que nos chama, verdade. ele faz acontecer todas essas coisas assim, e aí está, né, já um pouco do histórico do Bruno Martins, que realmente, né, tem a sua trajetória, e eu creio que mais podcasts, vamos estar falando mais coisas do Amém. Bruno também, né, Temos muitas mas vai oportunidades. ter muitas coisas, mas ainda nós queremos aqui, já falando sobre esse tema, e como você chegou na DSM Church, assim, como é que foi isso, como é que está sendo você dentro desse ministério, e o que você tem visto, as expectativas, já há quanto tempo você está nesse ministério, e como tem sido aí, você atuando, como hoje o worship leader do Ministério da DSM, como tem sido para você essa experiência? Pastor, para mim tem sido uma experiência assim, fora do comum, né? Pegando a continuação dessa parte, quando eu voltei de Portugal, eu estava à procura de uma igreja, né? E eu falei para Deus que eu precisava de uma igreja, né? E Deus falou para mim que ia preparar um povo para mim, que ia preparar uma igreja para me congregar. A gente fica aqui, ficar sem pastor, ficar sem um líder é uma coisa muito complicada, né? Sim. E também perigosa, porque a gente recebe o convite de todos os lados, a gente, para mim que não conhecia ninguém, a gente fica naquela, né? Quem é quem, a gente não sabe, né? Quem a gente pode contar. De repente a gente vai para um lugar que, né, é complicado. E aí Deus preparou para mim. Um dia, a gente olhando ali no Facebook, vimos um vídeo da igreja, da DSM, né? Aquele vídeo bem famoso lá, colocando a água. Sim. É o primeiro vídeo. O primeiro vídeo. Resolvi visitar a igreja, né? Sim. Resolvi visitar a igreja naquele domingo que o senhor vai lembrar muito bem. Cheguei e visitei a igreja. E naquele domingo lá, assim que eu entrei na igreja, eu já senti algo diferente. Porque eu já tinha ido em muitas igrejas aqui, né? Mas quando eu cheguei na igreja, na nossa igreja, né? Não é porque é a nossa igreja, porque eu sou o pastor, mas realmente é uma coisa muito de Deus mesmo. Senti tudo, a atmosfera do culto, a forma com que eu me encaixei no culto, e também por ser do meu ministério, que eu sempre fiz parte no Brasil. Que é de Madureira. Que é de Madureira. É só mudando de casa, mas a mesma. Exatamente. E aí eu lembro que naquele domingo eu não falei nada pro senhor, nada de música. Só eu me lembro bem disso, realmente, esses fatos que estão só escutei, né? Não comentamos nada, conversamos até de futebol. Sim. E senti vontade de voltar. E eu lembro que quando eu orava, eu falava para Deus acerca da igreja, se era o lugar, meu coração se enchia de alegria, né? E aí, quando eu fui no segundo culto, eu tive a confirmação, né? Através da palavra que o Senhor pregou naquele domingo, e eu tive a confirmação de Deus que era ali, que era para me firmar meus pés, né? E respondendo a pergunta de quanto tempo, já faz 2 anos e meio. 2 anos e meio já? Que eu tô lá na igreja, que eu tô lá, que a gente tá junto, né? Caminhando para 3 anos. Acho que já tem até mais de 2 anos e meio. É bem provável. E assim, para mim, nesse novo tempo, agora como worship leader, né? Direcionado pelo Senhor, como presbítero também, né? Sim. Consagrado agora recentemente. Eu quero aproveitar esse ensejo aqui, quero falar a todos vocês aqui, que faz parte da DSM. O nosso querido levita Bruno, ele foi para o Brasil, né? Nós fomos juntos, a comitiva, eu, a pastora Vanessa, e nós fomos ao Brasil, e pelo trabalho prestado dele aqui no ministério aqui, a gente viu mesmo a chamada de Deus na vida do Bruno, e ele foi então levado para a nossa sede geral, que é lá na Baleia, lá em Brasília. Na Baleia, em Brasília. A qual Deus deu a honra para ele, né? Um legado para sua vida, né? De ter a consagração, né? Foi levantado como presbítero do Ministério da DSM Church, e isso foi muito gratificante para nós como pastores. E para você, Bruno? Muito, para mim foi... desde o tempo que eu tô aqui na igreja, Deus falou que ia cuidar de mim, né? Deus preparou o Senhor, preparou a missionária Vanessa, né? E assim, tudo que Deus tem feito na minha vida foi bem de forma específica, até nessa oportunidade em Brasília. Porque, se o senhor lembrar bem, eu fui o único a ser consagrado naquele domingo, num culto de domingo em Brasília, eu fui o único a ser consagrado lá. Direto da mão do pastor João Adair, pastor Luciano Bocaiúva. Isso, Luciano, isso. É um privilégio, até a pastora fala, né? A pastora fala, você teve um privilégio. Até minha mãe estava lá também, missionária lá. Você teve um privilégio, você foi consagrado sozinho. Sozinho, né? Domingo cheio de catedral gente. Enorme. A ficha só foi cair para mim depois. Então isso foi muito específico. Falando também em relação à igreja, até aquela parte do sonho que a pastora conta muito, foi bem específica. Ela conta que ela viu um jovem tocando. Sim, eu posso até dar um complemento assim. Claro. Alguns tempos atrás, a DSM ela não tinha assim, levitas, né, que pudesse estar assumindo ali essa participação ali, e a gente orava muito, eu mais a Vanessa, pedia a Deus que pudesse estar nos dando levitas, para que pudesse trazer, né, o louvor, porque eu sempre fui aquele pastor que
que há muito tempo eu mais a Vanessa dirigia o trabalho fazendo tudo, dirigindo culto, cantando, pregando, e, né? E era difícil, era uma luta, e Deus um dia deu uma visão extraordinária para minha esposa, Vanessa, falando a respeito que Deus ia trazer um adorador, que seria a diferença, que ia mudar o cenário, que ia trazer muita alegria ao coração das pessoas, e realmente o que ela falou e contou pra gente, a gente hoje a gente vivencia isso, né? E até os detalhes que ela conta, né? Porque para quem ainda não foi na igreja, né? Que ainda irão, né? O convite vai ficar aberto aqui, faremos mais convites com o pastor aqui. Quando você entra ali na igreja, que a gente tem lá em Zurique, o piano ele fica de costa, né, pra a porta, assim, meio que numa posição que quem entra ali vê que quem tá tocando meio que de costa. Isso. E no sonho que ela teve, né, na visão que ela teve, ela viu um jovem tocando exatamente de costa. De costa, é verdade. E eu lembro que no segundo domingo que eu fui na igreja, eu aproveitei a oportunidade que não tinha ninguém, tava todo mundo na cozinha comendo. Sim. E eu fui lá tocar no piano, fui lá fuçar, só que eu não sabia que dava pra ouvir lá na cozinha. Tanto que eu toquei até meio baixinho, assim. E aí ela relata que ela chegou lá na igreja e ela veio de costa ali, da mesma forma que ela tinha tido a visão. E eu já, sabendo do sonho, perguntei, e aí, é ele? E ela disse, então, é ele. E aí foi realmente o que ela relata que ela viu na visão dela, né? E ela tinha falado pra mim. Então, assim, pastor, tudo que eu tenho vivido na DISM até esse momento tem sido tudo muito especial. Inclusive, quero deixar aqui aberto para fazer um convite, né? Sim. Você que está procurando uma igreja, você que é músico, olha aí, né? Nós estamos desenvolvendo um grande trabalho na igreja, no Ministério de Louvor. Temos projetos lindos de gravação agora com a chegada do pastor Ângelo, que enriqueceu demais. Clanderson, e falando sobre os nossos levitas, né? Que tá dos nossos levitas. Subordinado a você lá, que é o Clanderson Silva. Clanderson maravilhoso. Vai estar aqui, um gigante. Vai estar no podcast. Adriana Bruder. Pastor Ângelo, sem palavras. Vocês vão conhecer o pastor Ângelo. E você que tem sonho, você que tem vontade, você que serve a Deus, né? Você que tem esse desejo de congregar numa igreja, fazer parte do Ministério de Louvor, nós estamos com um projeto, pastor, que vai ser um projeto que vai fazer a diferença aqui. Vai alavancar. Não só na Suíça, como na Europa também. Sim. Né? Porque nós temos bastante visão, né? E essa é uma das pautas da DSM desse próximo ano, né? De nós queremos estar investindo sobre os nossos levitas, dando eles todo o suporte. Inclusive o pastor Ângelo é uma pessoa que tem muita experiência, né, na área musical, e ele chegou trazendo muita coisa que ampliou a nossa visão. E também vamos depois no podcast apresentar quem que é esse grande homem aí que chegou para fazer alguma diferença. Então você que é músico, você que mora na Suíça, você que quer ter vontade de fazer parte, quer experimentar, se identifica, venha visitar nossa igreja, venha conhecer nosso trabalho, tá? Vai estar lá o pastor Lismar, eu, pra gente receber, pra gente trocar uma ideia, e quem sabe você ser o nosso futuro ministro, futuro músico da igreja. Né, vai ser um trabalho mesmo lindo. E a DSM ela tem esse espaço para todas as pessoas que querem estar, porque agora nós temos, são duas igrejas, né? Nós temos a nossa sede geral, você que ainda não conhece o ministério, que é em Urmilang, né? Em Zurmilang, e também temos em Lucerne, em Emmen. Você pode vir para conhecer essas duas central, a qual tem tudo preparado já, com todo o suporte que um músico, um cantor, estrutura, tudo que ele precisa. Temos, né? Todos os instrumentos, até de reserva. Isso, até de reserva. Né? Infraestrutura, tudo guardado aí, esperando aí, tudo aí, né? É isso mesmo. Então o convite Bruno, fica aberto. Mais um pouquinho mais do conhecimento das pessoas que querem conhecer o Bruno Martins. Você esteve ao Brasil, né? Sim. E é interessante que eu tenha a falar para você que esse ano que nós tivemos, esse ano 2023 que já está, né, se findando, foi liberada uma palavra de início. Você lembra que foi a palavra do ano da colheita, né? O ano do acolhimento, né? E muitas coisas, eu como pastor desse ministério, tenho visto como Deus tem nos dado, né, grandes colheitas, né? E uma delas assim também, eu vejo também que você tem também sido participante desses momentos de colheita. Como foi a nossa viagem ao Brasil? E você agora está trazendo novidades, né? Novidades novas aí. Estamos sendo informados que você está vindo com o seu trabalho, porque todos já é de conhecimento que ele é esse cantor, né? Esse líder, né? Esse grande homem de Deus, um jovem rapaz, né? Nós queremos dizer que realmente está sacramentado, né? Esse talento, esse dom. A gente sente, muitas pessoas nas redes, as pessoas que vai na igreja falam, nossa, o Bruno realmente tem, além de cantar, tem a unção, e isso tem trazido assim, a luva
né, com a mão mesmo, que Deus te deu um grande talento. Então você, para complementar, sabendo de tudo isso, né, eu creio que você, quando já sabia que Deus tinha para sua vida essas questões, foi o Brasil tá trazendo coisa nova, né? Trazendo sabendo aí, informa para nós aí o que tá novidades acontecendo aí, maravilhosas. surpresa para 2024. Tem muita surpresa aí, né? Eu sempre fui uma pessoa que, a nível ministerial, sempre coloquei tudo muito na mão de Deus, né? E chegou um momento que eu falei, Deus, já me sinto muito mais preparado do que o Bruno de tempos atrás, né? Eu me sinto diferente, me sinto mais preparado espiritualmente, né? Mais focado emocionalmente, né? Enganjado mesmo. Enganjado, com a raiz do ministério. Então eu disse, Deus, eu queria dar um passo a mais, né? Ministerialmente falando, né? Foi onde eu tive o privilégio de ser presbítero, né? Me tornar um presbítero, ser consagrado. E aí Deus preparou outra surpresa, porque que eu vou entrar agora, porque naquele domingo eu não sabia que a Rebeca Carvalho fazia parte da Catedral Baleia. Da Catedral da Baleia. Sim. E por acaso, ela falou que naquele domingo ela tinha algum compromisso que foi cancelado. Sim. E ela acabou indo pro culto. A gente teve o privilégio de conhecer ela lá, né? E depois ainda aconteceu algo ainda mais maravilhoso, porque a gente ficou sabendo que a Rebeca tinha uma produtora. Porque pelo final também, por informação, você tinha um projeto para uma outra. Eu tinha um projeto, né, produtora, né? Eu tava indo para um caminho de uma outra gravadora, Sim. né? E aí apareceu a Rebeca. E eu tava na dúvida ainda, porque eu não sabia muito o que era, porque quando a gente fala desse meio gospel do mercado, é muito complicado, porque muita gente às vezes não tem a mesma visão. Sim. Uns estão visando mais dinheiro, às vezes você é mais um produto do que alguém que pode gerar frutos com o trabalho que vai ser feito. Né? E eu tinha muito medo disso, porque uma das coisas que eu falo é para Deus não deixar que eu me perca. Que eu até falava, né? Até falava, Bruno, tem coisa boa de Deus. E andar com gente errada. O senhor falava para mim, Bruno, espera. E naquele domingo a gente conheceu a Rebeca, né? Depois o senhor teve uma reunião com ela. Sim, e Rebeca Carvalho, olha só. Carvalho. Gente, a voz do Brasil, né? As pessoas já conhecem a Rebeca Carvalho. E hoje, pastor, ali resumindo, né, a história, tive a oportunidade de entrar no time da RC Produções. Uau! Né, tive lá em Brasília, fiquei 2 dias lá, produzindo bastante conteúdo. A Rebeca me deu atenção total. Uma menina maravilhosa. Realmente. Me colocou mesmo assim como parte do time, tá acreditando no meu ministério. Eu faço mentoria com ela, ela me liga, ela pergunta como eu tô, ela manda mensagem, pergunta se tá tudo certo, se tô precisando de alguma coisa. Ela gosta de estar junto mesmo ali, participando mesmo, né? E era isso que eu buscava, porque ela é uma pessoa que vive no mercado, e ela, com todo o reconhecimento que ela tem das pessoas, né, toda a notoriedade, ela é uma menina que guarda esses princípios. E eu queria trabalhar com uma pessoa assim. Sim. E eu achava que era impossível. Que não tinha você como um produto, mas sim como, né? Eu achava que isso era impossível, porque a gente tem a maioria das gravadoras hoje em dia, e ela veio com essa essência. Olha, e aí, como diz, o santo bateu. Maravilha. E também é muito interessante que realmente a Rebeca, ela tem essa coisa, né, nato dela. Né? De viver a cena também do outro. Uma base familiar em casa também. Eu tive na casa dela com o pai e com a mãe dela, são as pessoas. O irmão dela. O irmão, Herbert. Sensacional. O pai, a mãe, missionária, família de Deus, né? Família, pastor, sem palavras. Rebeca, um beijo pra você, pra família, pai, mãe, irmão, pastor Herbert, Deus abençoe. Olha, beijão do pastor aqui, da DSM também pra vocês. Em março, estamos esperando vocês. Isso, eu informar agora, e olha aí, o já tá pra você. E é verdade, em março, gente, se prepara aí pra vocês estar recebendo aqui, que vai ser de dupla, viu? Rebeca Carvalho, juntamente com Bruno Martins, vai ser forte, vai ser forte aqui, vai ser muito bom. Só para finalizar essa parte, pastor, desculpa, a gente fez muito trabalho, né? Então eu queria pedir vocês, acompanhem no meu Instagram, nas redes sociais, no canal no YouTube, no TikTok, né? Vai estar tudo lá. Vai estar tudo lá, Spotify. Vai estar tudo colocado, hein, gente? Depois você pode acessar que vai estar lá. Estamos lançando muito trabalho que foi feito lá na produtora, né? Muito conteúdo. Né? E aí vai ter muita novidade aí, pastor. Tem coisa boa de Deus aí, eu tô feliz com esse momento no ministério e também no ministério com a Rebeca, com tudo isso que Deus está fazendo aí na minha vida. Sim. E como a gente também aqui tá tendo aqui uma pergunta aqui, Bruno, que não quer calar, sabe? A gente tá aqui querendo dizer assim, ainda um jovem, né, nessa proporção,
solteiro. Solteiro, Como é que tá? pastor? Solteiro, Bruno. Ah, pastor. Conta aí, Bruno. Como é que tá essa situação aí, Bruno? Gente, ser solteiro aqui na Europa é complicado. No Brasil já era complicado. E eu falo isso, gente, só revisando, né? Por causa da estética. Sim, sim. Né? Porque realmente, como até a pastora fala muito mesmo, a gente vê um jovem na igreja, um jovem que serve, uma pessoa de altar, que prega, ou que canta, ou que faz, de certa forma chama atenção. E nós temos muito mais mulheres do que homens se tratando desse, né, desse vínculo, desse meio. Então aí acaba aparecendo, né, muita coisa assim, mas graças a Deus, pastor, tô com o coração em paz. Tá em paz, tá em Tô paz. esperando em Deus, vai chegar o momento certo, vai chegar a pessoa. Isso. E quando chegar a pessoa, tenho certeza que Deus vai falar no meu coração, vai arder. Sim, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Mas focado mesmo no seu trabalho focado novo, no trabalho. mais. Lógico, né, orando a Deus, na bem, igreja. né? Deus, a gente também, como pastor, tem esse cuidado com você de querer pedir a Deus que venha mesmo guardar o seu coração, guardar a sua vida, né, porque é um projeto maravilhoso e Deus com certeza estará em breve entregando esse complemento para você aí, que vai complementar tudo aí, né? Eu creio, né, Bruno? Vai dar tudo certo aí, em nome de Jesus. Nós estamos já aqui, concluindo já a nossa primeira entrevista com o nosso levita, que é o nosso Bruno Martins, esse jovem que tem dado para nós orgulho no nosso coração, o ministério tem se alegrado muito com a sua pessoa, você realmente representa bem o nosso ministério e para nós é de bom grado, Bruno, que você possa ser mesmo abençoado na sua carreira e com certeza não só o Brasil, né, mas você está nesse continente, na Suíça, especificamente nessa Suíça aqui, na qual o mundo vai estar trazendo a você a informação de que realmente Deus te deu esse continente para você soltar a sua voz, isso vai ser magnífico. Nós queremos aqui, Bruno, já finalizando, queremos agradecer a sua presença, a sua participação aqui do nosso podcast da DSM Church, mas eu queria que você, aproveitando já, desse aí uma palavra para essa juventude, dessa geração agora, né, que tanto está aí precisando, né, de um apoio. Você como jovem, nada melhor falar pela linguagem deles, né, o que você tem a dizer para essa juventude que está aí também caminhando, tentando buscar os seus objetivos pela música, pelo talento, o dom. O que você tem a dizer para eles? E com você. Claro. Eu tenho o privilégio aqui na Suíça de ter muitos amigos, né? E eles têm me notado muito pelo que eu tenho feito, pelo que eu tenho postado. Então eu como jovem, eu falo, durante muito tempo da minha vida eu tinha um vazio que eu não sabia do que. Né? Às vezes a gente se sente triste, não sei se você já teve esse sentimento de tristeza, e não saber nem o porquê tá triste. Então eu te falo, todo vazio, todo espaço que não é preenchido por Deus, é preenchido por outra coisa, né? Então você, jovem, que está querendo se encontrar na vida, que está precisando de algo, de uma resposta, de uma solução que te dê sentido, olha, Jesus é o caminho. Jesus foi o caminho para minha vida, tanto que há 15 anos eu ando com Jesus e não penso em largar nunca. Porque os momentos de mais prazeres na minha vida, de mais amor, de mais união, tudo que você pensar de positivo foi Jesus que me proporcionou, né? Então você jovem que está me ouvindo agora, não é vergonha, né? Às vezes a gente tem aquele negócio, né? Jovem vai para a igreja, né? Não é vergonha, muito pelo contrário. Muitas pessoas pensam que jovem quando vai para a igreja fica preso. Na verdade não, na verdade nós temos liberdade de verdade. Somos livres, né? Nós somos livres e é muita alegria, porque eu te falo isso com toda certeza. O que você vai encontrar andando com Deus, não vou falar nem dentro de igreja, vou falar andando com Deus, tendo uma vida com Deus, é muito mais prazeroso do que qualquer outra coisa que você possa viver na sua vida. E eu sou prova viva disso, eu tenho muitos amigos que são prova viva disso. Nós vivemos experiências sobrenaturais e o melhor, vivemos felizes. 100% completo, por dentro, em todas as áreas da nossa Glória vida, a Deus. Na família. E quando você é completo, tudo faz sentido na sua vida. E você consegue encontrar uma direção para o seu rumo, para o seu caminho, para a sua história. Né? E eu tenho certeza que se você hoje está me ouvindo, talvez você não vá numa igreja, talvez você não sabe o que vai fazer aí, está me ouvindo aí, talvez passando por algum problema. Jesus é o caminho. Se você deixar Jesus escrever a sua história, eu tenho certeza, assim como eu estou pisando aqui nesse chão agora, nessa mesma fé que Deus vai mudar a sua vida de uma forma sobrenatural e completo. Você não vai sentir falta de nada, necessidade de nada, porque Jesus vai ser tudo, vai ser o suficiente que você precisa. Uau! Belas palavras, Bruno, belas palavras. E a gente fica agradecido já, né? Nós aqui que estamos apresentando o podcast da DSM Church, nós estamos aqui dizendo assim que vai ter muitas mais outras informações aqui. E nós chegamos
infelizmente, né, ou felizmente, chegamos ao final, né, da nossa entrevista aqui com o nosso líder maior do Ministério ADSM, Bruno Martins. Para nós foi um prazer, tá, ter recebido você aqui para trazer, né, essa demonstração do amor de Cristo na sua vida, na sua carreira. E você que quer participar, acompanha o nosso querido Bruno Martins nas redes sociais, ele tem tudo, vai ser tudo colocado aí embaixo, você pode clicar na DSM, no Bruno Martins, que vai estar tudo colocado também nas redes sociais dele, na bio do Instagram, né? Também está tudo lá, tudo está lá, você vai ser participante. O que ocorre dentro da DSM, corre também dentro da bio e também juntamente com o Bruno. Tá tudo conectado. É junto e misturado, né, Bruno? Misturado. Então, nós estamos aqui agradecendo a você que tirou um tempinho para ouvir um pouquinho da história desse jovem guerreiro. Amém. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que puderam tirar esse tempo para estar conosco aqui e agradecer você, Bruno Martins. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua mãe, tá? Amém. E abençoar toda a sua carreira, o seu ministério. Amém. E a gente tem certeza que muito mais Deus tem para a sua vida, tá? E eu deixo uma palavra para você aqui que está registrado lá no Salmo de número 92, o verso 10, diz assim: o Senhor teu Deus te exaltará a sua força como a força de um búfalo selvagem. Amém. E derramará sobre a sua cabeça o óleo fresco. Nova unção, novas etapas, com muito vigor. Deus abençoe a sua vida, tá? Obrigado, seja sempre bem-vindo aqui, né? E o nosso cafezinho aí, Bruno. Deus pode abençoar a todos vocês aí. Deus abençoe. Tenha um dia abençoado na paz de Jesus. Deus abençoe, gente. Deus abençoe. Paz.